Olá! Os meses de agosto e setembro foram tomados pela fumaça que encobriu o Brasil inteiro. São Paulo, Acre, Rondônia e Mato Grosso do Sul sofreram de maneira intensa a crise climática. Estamos aqui para debater sobre mudanças climáticas, clima, mas não somente sobre os problemas, e sim as soluções. Sou Matheus Fernandes, fazendo minha audiodescrição. Sou um homem negro, de pele clara, com uma calça preta e uma blusa branca. Estou aqui com a Estela, especialista em política climática, advogada, que atua no Observatório do Clima, uma coalizão brasileira de sociedade civil que atua com mudanças climáticas desde 2001. Estela, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Obrigada, Matheus. É minha honra estar aqui para me descrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, mais ou menos na altura do ombro. Estou com uma blusa cor de uva e uma saia preta. Bom, Estela, acompanhando a sua trajetória, uma curiosidade que sempre fica: o que faz uma especialista em políticas climáticas? Bom, o meu trabalho no Observatório do Clima, ele é muito focado em acompanhar as negociações internacionais de clima. Então, a gente participa dos encontros, né? Todo ano a gente tem as COPs, eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vê o que os países estão negociando, se a gente está caminhando na direção correta e traz tanto esse debate para a realidade brasileira, quanto também tenta influenciar esse contexto internacional. A gente participa de várias redes de organizações da sociedade civil internacional e também faz essa abrasileiração, né, essa tropicalização do debate para o Brasil. O Observatório do Clima, como rede de organizações da sociedade civil brasileira, que tem 119 membros, né, é a maior rede de sociedade civil que atua na agenda climática e que a gente de fato consegue influenciar nas políticas climáticas nacionais, a gente tem várias estratégias. Tem essa de advocacy, que eu faço parte desse time, né, que é realmente tentar ampliar os direitos e, principalmente falando do Observatório do Clima, cuidar do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao clima estável da Terra e olhando especificamente para o Brasil, mas também barrar retrocessos, que sempre tem, né? A gente está sempre ameaçado, seja pelo Congresso, enfim, e a gente também produz conhecimento. Então, um dos projetos mais importantes do Observatório do Clima é, de fato, a medição das emissões de gases de efeito estufa no contexto brasileiro, de todos os setores, para o Brasil, para os estados e para todos os municípios. A gente também dá formações para a nossa rede, a gente tem uma comunicação muito ágil que faz essa conexão entre o trabalho político, né, de advocacy com os outros atores da sociedade. Então a gente fala muito com jornalistas, a gente fala muito com pessoas para realmente ter essa mobilização. E a gente também tem um time que faz o que a gente chama de litigância estratégica, que é quando a gente vai às cortes, né, ao judiciário, para barrar esses retrocessos como uma última instância. Também é uma das nossas estratégias. E olhando para essas estratégias, pensando no observatório e tudo que você vem construindo, qual a importância justamente desse advocacy ter conexão com a coletividade? Como que hoje a gente consegue trazer essa incidência para os territórios, fazer que as pessoas se preocupem também com essa pauta que o observatório tem observado desde 2001, mas como que a gente traz isso para um coletivo? Não, é super importante, tanto que a nossa rede cresceu muito, né, nesses poucos mais de 2 décadas. Começou com poucas organizações e eram organizações mais especializadas no tema. E hoje a gente tem desde institutos de pesquisas, organizações sem fins lucrativos, mas também movimentos sociais. Porque é no território que a gente sente os impactos. Então a gente precisa trazer essa diversidade de vozes para o debate, a gente precisa cada vez mais a sociedade brasileira como um todo se engaje na pauta climática. Então essa ampliação de novos públicos, de trazer cada vez mais gente, né, para essa causa, para essa agenda, é das principais atuações. Agora falando num campo mais amplo, né, olhando para o Brasil, a gente teve inúmeros episódios ao longo do ano que marcaram a nossa história de maneira trágica. Quando a gente pensa nas queimadas, quando a gente pensa no Rio Grande do Sul, a gente sentiu que a crise climática tem impactado diretamente também a economia. Você, como uma especialista, como que você observa isso no dia a dia? Tem correlação com a desigualdade, com a economia, quando a gente vê episódios como esse que tenham ocorrido? Eu acho que é
infelizmente, uma amostra grátis que a gente está tendo do que nos espera. E eu acho que isso pode soar um pouco assustador, a gente pensar que esse clima que a gente está vivendo hoje, com todos esses impactos que você falou, a gente está vendo a seca, né, na região norte chegando a níveis históricos, ao mesmo tempo que poucos meses atrás a gente tinha uma inundação também histórica no sul do país. Isso é uma amostra grátis porque a gente teve no último um ano todos os meses mais quentes da história, quebrando todos os recordes, e todos acima de 1,5 graus mais quentes na média da Terra. A gente está ultrapassando um ponto muito sensível do equilíbrio climático da Terra e que hoje esse é o clima mais estável que nós vamos viver. Isso é um pouco assustador, mas a gente não pode dizer que foi sem aviso. Isso tem surpreendido até mesmo os cientistas que fazem essas previsões. Até eles estão surpresos com a velocidade que os impactos estão atingindo. Por exemplo, eu falei do 1,5, né, que a gente já está aí numa Terra 1,5 grau mais quente. Isso só era para acontecer nos meados da década de 2030. E a gente está em 2024 e a gente já está vendo esse aumento de temperatura. A gente está hoje num ponto de encruzilhada. Se a gente vai dar conta de dar resposta para essa situação ou não. A verdade é que estamos num momento crítico quando a gente fala de aquecimento. Quando a gente observa territórios mais vulnerabilizados, não vulneráveis, a gente entende que esse calor ele é sentido de maneira muito mais intensa. Mas, Estela, uma dúvida que me surge, quais são os compromissos, acordos que nós temos que assegure que esses territórios não sejam tão impactados? Em 1992, a gente assina a Convenção Quadro de Mudança do Clima no Rio de Janeiro. Ali foi a primeira vez que os países reconheceram que havia um problema e eles entraram num acordo de que não iam mais interferir perigosamente no clima. De lá para cá, todos os anos, a gente tem um encontro entre os países que se chamam as Conferências da Parte, por isso a sigla COP, que vocês escutam falar todo final de ano. E nesses encontros é como os países decidem de fato como eles vão agir. A gente teve no passado o Protocolo de Kyoto, que talvez os jovens, se forem muito jovens, não vão se lembrar, mas que não funcionou muito bem, a gente não foi muito efetivo com esse acordo. E aí começou a se pensar, bom, então vamos construir um novo acordo? E aí em 2015, depois de momentos que a gente achou que o multilateralismo não ia dar conta de enfrentar a crise climática, a gente consegue produzir um novo acordo em Paris. E esse acordo ele muda a lógica, ele inverte a lógica que antes a gente tinha. Primeiro, os cientistas já indicavam que a gente não deveria ultrapassar 2 graus Celsius de aquecimento na Terra, mas que mesmo 2 graus já seria o suficiente para fazer países inteiros desaparecerem, que são aqueles países ilha no Pacífico, e 2 graus Celsius já seria o suficiente para eles não existirem. Então teve uma ação política, um esforço muito grande para que se conseguisse colocar no texto do acordo a menção aos esforços de se limitar o aquecimento da Terra a 1,5. E de lá para cá, os estudos científicos, principalmente do IPCC, que é o painel intergovernamental de cientistas do mundo inteiro, vem mostrando como esses impactos vão ser menores para nós, humanos, se a gente conseguir limitar o aquecimento da Terra a 1,5 grau. Essa é a nossa meta agora, que a gente não quer perder. E aí a lógica do acordo foi a seguinte, precisamos de todo mundo fazendo esforços para conseguir limitar o aquecimento nesse nível. Então, todo mundo vai ter uma meta, só que cada país vai dizer qual é a sua meta. E aí acaba que a gente chega num lugar difícil da política, que todo mundo tem que estar muito engajado com o assunto para de fato a gente conseguir sair do lugar. Os cientistas falam que a gente tem que cortar as emissões de gases de efeito estufa em 43% até 2030. Ou seja, a gente tem menos de 6 anos para fazer isso, e é quase a metade. E os estudos da própria ONU, que pegam as metas de todos os países, falam que se a gente fizer tudo certo, cumprir todas as promessas que os países colocaram na mesa, a gente vai reduzir as emissões em pouco mais de 5%. Então existe uma diferença muito grande entre o que deveria estar sendo feito e o que os países estão prometendo. Não vou nem entrar no mérito do que está de fato sendo feito. Eu estive recentemente na 109ª Assembleia Geral da ONU, foi minha primeira vez em Nova York, visitando a sede.
Naquele momento, teve muitos chefes de estados justamente debatendo o que você trouxe aqui, sobre os acordos, seus compromissos, assim como durante a última COP, aquele momento de negociação, e para que os jovens que têm o interesse de acompanhar essas discussões, o momento de negociação é quase como aportar para que a gente tenha um futuro. Aquele momento onde eles colocam dinheiro na mesa para que a gente consiga reduzir os danos que cada um tem colocado no universo, né? A gente teve um choque muito grande de países que mais poluem foram os que menos doaram para ajudar a solucionar o problema. E isso foi muito debatido durante a Assembleia Geral da ONU, né? O papel justamente dos países mais ricos de se comprometerem. Mas uma dúvida que sempre me ecoa, assim, como que a gente coloca isso em ordem prática, do global para o nacional? Como que a gente transforma isso em uma política pública? Como que a gente verifica como isso é aplicável em cada estado? Os países que causaram mais as mudanças climáticas têm uma responsabilidade maior, seja na hora de reduzir emissões de gases de efeito estufa, mitigar, seja na hora de fazer o aporte financeiro. Na verdade, os países desenvolvidos, que foram quem se desenvolveram primeiro, fizeram a Revolução Industrial, muito à base do carvão, emitiram mais gases de efeito estufa, eles é que devem financiar e fazer aportes, né, que você falou da questão do dinheiro, para que os países em desenvolvimento possam de fato implementar aí as medidas de mitigação e também, muito importante, a gente está falando aqui de impacto, né, de adaptação. A adaptação cada vez se tornando mais importante porque a gente não conseguiu mitigar como deveria e agora a gente já vem sofrendo os impactos. E hoje esses impactos são tão fortes que muitas vezes a gente também tem que lidar com as perdas e danos. No Brasil, a gente colocou uma meta climática e a gente disse que a gente não depende de recursos externos, mas como que a gente vai traduzir essa meta em metas setoriais? Tudo isso precisa de fato de um plano de implementação da meta climática, tanto para os setores, como também de um reforço assim, de uma estrutura melhor para o federalismo, né? Porque a gente vê os impactos acontecendo no município, como foi o caso, por exemplo, no Rio Grande do Sul de Porto Alegre. Como que um município vai se preparar para lidar com esses impactos? A gente precisa ter um planejamento tanto na hora de cortar emissões, como também na hora de lidar com esses impactos, de se adaptar, de construir cidades mais resilientes, que envolvam os 3 níveis da federação. Gostei muito dos exemplos que você trouxe sobre adaptação e mitigação, e algo que é bacana da gente também explicar para os jovens, né? O que de fato a gente pensa quando a gente está falando de adaptação climática? De maneira prática, o que seria uma adaptação? A gente precisa pensar em cidades que sejam de fato resilientes, que elas consigam lidar com um novo clima que não é o clima que a gente estava acostumado, né? A gente tem falado aí desse novo normal e a gente precisa considerar isso quando a gente planeja as ações, tanto da cidade, então a gente está falando de planejamento urbano, de como se ocupa a cidade, a gente está falando de regras desde transporte urbano. Uma outra coisa que a gente se preocupa muito, obras de infraestrutura urbana, elas são pensadas para a cheia dos últimos 100 anos, para o que acontecia uma vez a cada 100 anos e que agora vai acontecer a cada 5 anos ou a cada ano. Eles são pensados para aguentar as marés cada vez mais fortes, de um nível do mar que está aumentando. A gente precisa considerar que os impactos que antes a gente tinha como excepcionais, eles não são mais excepcionais. Estela, um ponto para a gente até retornar esse assunto em relação às fumaças, né? É muito importante da gente debater e contextualizar que a gente tem dados que mostram que atualmente estamos desmatando menos do que comparativamente há 20 anos atrás. No entanto, a gente bateu o recorde de queimadas em comparação a outros anos. Como que esses dados se dão, assim? O desmatamento, a queimada são mesmas informações? Por que a gente recebe essas informações? Como que a gente está desmatando menos, sendo que a gente está vendo mais eventos como esse de queimadas? No ciclo do desmatamento tem a etapa que é a queima para limpar, de fato, aquela área. Então, como é que é a grilagem de terra no Brasil? Eles primeiro pegam uma área e retiram as árvores de maior valor, especificamente retiram aquelas árvores, depois eles fazem uma limpeza geral da área, derrubando esse material, e aí tacam fogo
para limpar e depois ocupar com poucas cabeças de gado e depois entrar, que essa terra estiver legalizada, entrar com outros cultivos. O que a gente está vendo hoje é uma queda do desmatamento significativa, mas são vários processos acontecendo ao mesmo tempo. Esse material já estava no chão, né? A gente tem essa biomassa esperando para ser queimada. Então, existe ainda uma rebarba desse desmatamento acentuado que a gente viu nos últimos anos e que está sendo colocado fogo para a limpeza dessas áreas. Então, é uma consequência desse desmatamento. Existe também um clima mais seco. Acho que esse é o fator principal que a gente está vendo. É um clima que a gente teve um El Niño muito forte no ano passado e não chegou a Laninha como a gente esperava. Então, esse clima continua muito seco. E aí, qualquer fogo para limpeza até de pasto, que é uma prática que não deveria acontecer, porque o fogo é proibido na época de seca no Brasil, mas qualquer iniciativa pode perder o controle muito rápido e ser utilizada, e é uma iniciativa, diga-se, vamos deixar claro, criminosa. Tudo isso no mesmo caldo de mudanças climáticas que a gente está vendo. Falando de território, eu vindo de São Paulo, consegui sentir muito bem o que foi a chegada da fumaça. O dado de observar que São Paulo foi o 4º dia com o pior ar do mundo, aquilo assustou todos nós. E eu acho que, entrando justamente nessa pauta do assustar, queria ouvir dicas para você em relação ao que a gente pode fazer para conseguir lidar com essa ecoansiedade, né? De ver toda essa movimentação que a gente tem observado das fumaças, das queimadas, entre outros eventos que infelizmente estão por vir. O que a gente pode fazer para que a gente não entre nesse mecanismo de medo? O maior poder individual que a gente tem é o voto. Porque não adianta a gente ter só um executivo comprometido, porque existem ações que o executivo pode tentar fazer, um plano, dar os incentivos corretos, mas se a gente tiver um Congresso que esteja minando e passando leis com retrocessos ambientais e que contratam emissões futuras, isso fica perdido. Então a gente precisa ocupar todas as esferas de poder que a gente tem ingerência, que é o executivo e o legislativo, com pessoas que de fato estejam comprometidas com essa causa, para que a gente tenha as políticas públicas necessárias que permitam as pessoas a aderirem à causa climática, a fazerem escolhas que sejam mais conscientes. Então, por mais que as ações individuais elas importem, eu acho que a gente só pode cobrar isso das pessoas para que todo mundo tenha a oportunidade de fazer essas escolhas se a gente tiver essas políticas públicas embasando por trás. Algo que eu comecei a sentir e aprender de fato, que essas ações individuais, eu não consigo salvar o mundo. Acho que tem muito desse pensamento, principalmente da juventude, que está acompanhando as discussões agora, não estava no Renovation 92 e tudo que foi discutido nesses acordos, a gente entende que é tudo para ontem. A gente está correndo atrás do nosso futuro, mas também olhando para o nosso passado. Mas hoje eu tenho entendimento de ir com calma. As medidas que eu faço individual, ela me traz um conforto, então hoje a minha alimentação é diferente, a minha coleta de lixo é diferente, mas pensando que isso também tem benefício para mim e também para o mundo, né? Mas entendendo que a parcial também de responsabilidade é a pública, como você trouxe, e principalmente desses acordos que estão sendo debatidos, né? E um ponto muito curioso quando você traz, principalmente sobre a redução de combustíveis fósseis, é algo que eu gostaria muito que todos os pais, jovens e pessoas que não têm essa informação ouçam a sua resposta, porque hoje, quando eu tenho entendimento de combustível fóssil, é numa perspectiva global, mas para o meu pai, quando a gente fala de redução, eu vou parar de usar gasolina? O que seria reduzir o combustível fóssil? O que é uma transição energética e como que a gente pode alcançar isso? A principal causa da mudança climática são os combustíveis fósseis. E na COP do ano passado, que foi a COP 28, ela fez pela primeira vez, depois de 3 décadas de negociação, a gente conseguiu dar nome aos bois. Foi a primeira vez que os países conseguiram falar que a gente precisa se afastar dos combustíveis fósseis. Então foi um marco histórico.
E agora a gente está lutando não só para manter isso, porque a gente já tem visto aí muitos movimentos contrários ao que foi decidido no ano passado, mas também como implementar isso. E aí entram várias questões políticas, quem que vai se mexer primeiro, né? Os países que consumiram já mais combustíveis fósseis e que são mais envolvidos precisam se afastar primeiro, ou seja, precisam abandonar primeiro. Mas o que os cientistas nos trazem é que, na verdade, a gente não poderia pensar mais em abrir mais nenhum novo poço de petróleo e de gás. A gente realmente tem que começar a acelerar a transição energética. E é muito importante que a gente pense na responsabilidade dos estados em dar esse direcionamento, porque, por exemplo, só no ano passado o mundo como um todo deu 7 trilhões de dólares em subsídios para a indústria do petróleo. E a gente precisa de cerca de 1 trilhão de dólares anuais para fazer a transição energética que você mencionou. Então, o que a gente vê hoje e que me dá mais angústia é ver que a gente ainda está financiando a causa do problema ao invés de estar financiando a solução. No Brasil, o maior fator de emissão de gás de efeito estufa, na verdade, é o desmatamento. Cerca de metade das emissões brasileiras vem do desmatamento. E se você juntar isso com a produção de alimento do agronegócio, a gente tem 3/4 das emissões de gás de efeito estufa no Brasil conectadas ao agronegócio, à produção de desmatamento. A produção de alimentos que vem também acompanhada desse desmatamento. A primeira coisa que o Brasil precisa fazer é zerar o desmatamento. E isso é um compromisso que a gente já assumiu várias vezes internacionalmente, seja o governo federal, seja assinando declarações internacionais. Então, isso é um compromisso assumido e se você pensar que mais de 90% do desmatamento no Brasil está muito ligado à atividade ilegal, a gente está falando de um crime, né, que destrói nosso patrimônio, que gera emissão e que não gera riqueza, ele só gera pobreza. Então, esse é o primeiro passo. Depois a gente precisa cada vez mais investir numa agricultura de baixo carbono, que o Brasil sabe fazer, a gente tem uma linha de crédito voltada para isso, mas que na verdade a gente precisa que todos os subsídios, né, sejam direcionados à agricultura de baixo carbono. E aí o Brasil também precisa trabalhar e começar a planejar o seu afastamento dos combustíveis fósseis, a sua transição energética. Não existe justiça climática sem uma transição justa. A gente precisa ter a população sendo vista, a participação da sociedade civil, a gente precisa estar sendo ouvido, porque senão a gente vai buscar soluções para o que não está sendo diretamente impactado, né? E entrando justamente nesse ponto do impacto, não só sobre o impacto, mas agora a gente indo para um caminho positivo. Quando a gente pensa nessa transição, quais são os benefícios financeiros olhando para o Brasil, olhando para o mundo? A gente está falando de um ganho significativo, de novos empregos. O que você deslumbra pensando em futuro após essa transição? A transição justa não passa só pelo abandono dos combustíveis fósseis. A gente precisa se preocupar com a transição justa também na ponta, inclusive das energias renováveis. A gente está falando de eólica e solar, principalmente, biomassa também, mas principalmente eólica e solar, que são uma indústria, por exemplo, que no Nordeste já está a todo vapor, assim, que existem grandes investimentos, mas que estão ainda acompanhados de impactos sociais. Então, é isso que você mencionou, Matheus. É uma população que não é ouvida, que seus direitos são atropelados, que não são respeitados, e que a gente precisa que essa transição energética ela venha acompanhada realmente de um respeito aos direitos desses povos, que se preocupe com a saúde deles e que ela proteja essa população, para a gente realmente ter todo mundo, todas as camadas da sociedade se beneficiando. Ela, no aspecto econômico que você mencionou, acho que a gente também já mencionou aqui, hoje as energias renováveis elas são mais custo-eficientes, custo-efetivas, então é mais barato se investir nas energias renováveis do que nas fósseis. Então, principalmente se você leva em conta essa questão dos subsídios, então, na verdade, é a gente redirecionar, é fazer um pacto, né, como país das escolhas, e para isso a participação é tão importante. Se tornar ativista climático, para mim, partiu muito pela dor.
todo o ensinamento que eu tenho, de política mesmo, né, de entender que favela é meio ambiente, de entender o que está acontecendo com o mundo, foi muito vivencial, né, ou seja, já tive minha casa alagada inúmeras vezes, é um contexto onde a gente cresce já aprendendo a lidar e às vezes coloca até como comum. Hoje eu tenho entendimento que essa participação, essa vivência que eu tive me trouxe muitos conhecimentos técnicos e conhecimentos também ancestrais, mas muito importante conectar com esse olhar político global, né? Queria que você pudesse trazer também, não só pela dor, né, como eu trouxe, porque a gente está olhando para o futuro, outras formas de se educar, né? Dicas que a gente consiga se contextualizar, consiga se aperfeiçoar sobre essas temáticas sobre meio ambiente. A gente, no Observatório do Clima, a gente fez uma publicação específica para tentar traduzir isso, principalmente para os jornalistas ou para pessoas comuns que não estão inseridas nas negociações climáticas e que querem saber mais, querem entender mais, que se chama Acordo de Paris, um guia para os perplexos. Então, convido a todos a acessarem. A gente acabou de atualizar, porque a gente atualiza ano a ano, com a COP mais recente, com a reunião do meio do ano de clima que a gente tem também na Alemanha todo ano. Então, a gente acabou de colocar no site essa publicação. E para quem quer, enfim, um livro que tem todo o conhecimento científico e todas as trocas políticas de como essas questões são tratadas, eu recomendo muito um livro que inclusive ganhou o Prêmio Jabuti, que se chama A Espiral da Morte. O título não é muito otimista, mas o livro ele traz essa densidade dos dados, mas de uma maneira bem leve, para quem quer conhecer mais sobre as mudanças climáticas. E de um ponto de vista talvez um pouco mais político, tem uma coisa que na crise climática que sempre me chamou muita atenção, que é quem joga contra. Quem planta a dúvida? Quem são os negacionistas? Porque a gente sabe há tanto tempo que esse é um problema grave e como é que a gente ainda não resolveu esse problema? Grande parte é um problema, se dá por uma questão que é comum à indústria do tabaco, por exemplo, que durante muito tempo ficou ali negando a seriedade dos problemas de saúde que o cigarro trazia. Então tem um livro que eu não sei se tem lançado em português, em inglês se chama Martians of Doubt, mas que fizeram um filme. O Mercado da Dúvida, se eu não me engano, o título em português, e que está disponível também em algumas plataformas para entender o lobby das empresas por trás, né? A parte mais cruel, eu diria, de quem está ali plantando a dúvida para não ter ação, sabe? Estela, falando sobre as pautas ambientais, você trouxe uma fala muito importante, que a gente acaba pagando a conta que não deveria. E quem paga essa conta? São as pessoas mais vulnerabilizadas, né? Quando a gente olha, tem cor, tem território, tem local, tem nome e sobrenome. Queria ouvir um pouco sobre isso, de maneira geral. Quais são esses dados quando a gente pensa na injustiça climática? E o que a gente tem de alerta sobre esse assunto? Eu acho que esse é um toque de crueldade da emergência climática que a gente vive, né? Ela não é justa. Ela é desigual, tanto nas suas causas, mas principalmente nas suas consequências. Então, quem mais deu causa ao problema, e a gente mencionou isso aqui, né, os países que mais emitiram gases de efeito de estufa, eles estão, primeiro, mais desenvolvidos, então mais preparados para lidar com os impactos que atingirem esses países, né? Eles têm mais capacidade de ter cidades resilientes, capacidade de responder a desastres, mais recursos para reconstrução, mas eles são menos atingidos por esses impactos. Então, isso nos dá uma sensação de injustiça. E mesmo quando você olha para o sul global, né, que deu menos causa às mudanças climáticas e que responde por mais impactos, também existe a desigualdade dentro, né, de cada país, de cada região. Se você olha globalmente, 10% da população, os 10% mais ricos, são responsáveis por 50% das emissões de gás de efeito de estufa. Então, existe também uma conexão de desigualdade, inclusive financeira, né? Que quem causa o problema são os ricos e quem paga essa conta são os pobres. O relatório do IPCC, do último ciclo que eles trouxeram, que tem cerca de entre 3,1 e 3,6 bilhões de pessoas em situação de vulnerabilidade e que entre 2010 e 2020, essa população vulnerável morreu
15 vezes mais nos eventos climáticos extremos que a gente teve. Só para dar uma ideia, né, dos grandes números que a gente tem em relação a isso. E às vezes a gente escuta, estamos todos no mesmo barco. Por exemplo, a enchente no Rio Grande do Sul, ela teve cidades inteiras que foram destruídas, né? Então, você poderia dizer, todo mundo sofreu igual? Todo mundo sofreu. Acho que isso a gente consegue compartilhar dessa dor. Mas não está todo mundo no mesmo barco. Tem gente que está de lanche e tem gente que está numa canoa furada. Porque quando você olha, mesmo que 2 bairros, um de classe média alta e uma região mais pobre tenha sido atingido, quem tem a sua capacidade de se reconstruir mais rápido, de voltar à vida antiga, né, de maneira mais fácil? Quem consegue comprar e equipar uma casa novamente? Você citou que a sua casa foi inundada diversas vezes. Então, é um traço das mudanças climáticas, essa injustiça inerente a ela, tanto na causa quanto na sua consequência. Quando a gente fala de pessoas negras serem mais impactadas, com córregos abertos, eu tenho inúmeros históricos de familiares que, infelizmente, partiram muito cedo por coisas que foram negadas de saúde, algo que a crise climática intensifica. Quando eu vou para um outro bairro da minha cidade e consigo observar acessos, seja de transporte, água, alimento, e quando eu volto para a minha periferia e vejo aquela vulnerabilidade alimentar, que é um tópico também pouco falado, mas é muito vivenciado. Tudo isso é consequência da crise climática. E tem um termo muito utilizado, que é o racismo ambiental, quando a gente entende que quem mais sofre também tem cor, tem sobrenome, tem território. E eu acho que esses dados que você compartilha para a gente é muito importante para trazer justamente essa urgência de tomada de decisões. Porque por mais que estamos pagando a conta, a gente não está pagando com dinheiro. A gente, infelizmente, está pagando com a vida. E essa é uma pauta que eu gostaria de ouvir de você. Quando a gente olha para financiamento, como que a gente consegue ter acesso a isso para solucionar esses problemas locais? A questão do financiamento climático que você trouxe, Matheus, é chave nesse ano de 2024. Justamente o tema central que vai ser discutido na COP29 em Baku esse ano é a nova meta climática de financiamento que os países envolvidos devem dar dinheiro para os países em desenvolvimento implementarem suas ações de mitigação, de adaptação e também para lidar com as perdas e danos. E essa nova meta, a gente já sabe que as necessidades dos países é muito maior do que o dinheiro que está sendo colocado na mesa. A última meta que a gente tinha, que vence em 2025, era de 100 bilhões de dólares por ano. E que existe aí já uma desconfiança se ela foi cumprida ou não, porque os países envolvidos dizem que foi cumprida, os em desenvolvimento falam, olha, veja bem, nem tudo que vocês estão contabilizando é financiamento climático, então já tem um grau de desconfiança muito grande, que é muito ruim para as negociações internacionais. Mas aí a gente precisa falar de uma nova meta, que a gente não está na casa dos bilhões, os países envolvidos estão pedindo somas na casa dos trilhões, e os países envolvidos falam, bom, mas aí a gente não quer pagar essa conta toda, quem é que vai entrar para pagar essa conta com a gente? E aí várias questões da Convenção de Clima e desse equilíbrio delicado de negociação entre os países são colocados em xeque. A gente não sabe como vão se dar essas negociações. E isso é importante, inclusive, para a gente pensar nas metas climáticas que os países têm que apresentar no próximo ano, né? Na verdade até fevereiro do ano que vem, que precisam ser mais ambiciosas. A gente falou no início do programa, né? A gente está muito longe do que a gente precisa ser feito, mas para fazer o que precisa ser feito a gente precisa de dinheiro. Então, se esse dinheiro não estiver na mesa, é muito difícil a gente imaginar que a gente vai ter metas suficientes e muito difícil imaginar esse dinheiro chegando na ponta. Estela, a gente fala de valores extremamente altos, né? Eu escuto isso e penso, se esse dinheiro estivesse aqui, quantas coisas a gente poderia fazer? Quantos projetos poderiam surgir? Mas uma dúvida que me fica, quem paga essa conta? Quando a gente está falando de financiamento climático, a gente está falando de dinheiros que vão estar na esfera dos países, né, dos estados, dos governos que vão ter essa ingerência. Então a gente está falando de países desenvolvidos direcionando recursos para ação climática, seja ela de mitigação, seja ela de adaptação, em países em desenvolvimento.
E aí tem todo um debate sobre que países que acessam esses recursos, de novo, falando das lições aprendidas, né? A gente viu que a maior parte desses recursos foram acessados por países que não necessariamente são os que mais precisam. Então, isso é uma coisa também a ser corrigida, uma priorização desses recursos para os países menos desenvolvidos do mundo. A gente está falando aí dos países que mais necessitam na África, por exemplo. E também tem um problema de quem é que vai pagar essa conta, porque a conta só está aumentando. Se a gente levar em consideração as perdas e danos, então é um buraco sem fundo. E os países na negociação ficam receosos dessa conta não fechar nunca, por conta da inação deles, tá? Mas é uma preocupação. A gente precisa pensar nessas novas formas. Existe dinheiro no mundo, né? A gente tem lugares que a gente precisa redirecionar os fluxos financeiros. Tem alguns exemplos. A gente já falou muito aqui dos subsídios aos combustíveis fósseis, mas a gente poderia também taxar as atividades que mais causam a crise climática, que são as atividades ligadas aos combustíveis fósseis. A gente fala-se muito, é até uma proposta brasileira no âmbito do G20, de taxar os super ricos, aquele 1% mais rico. A gente não está falando da classe média, né? A gente está falando do 1% mais rico do mundo, que são os maiores emissores no mundo, eles, enquanto pessoas físicas, mas também as suas empresas que geram as suas riquezas, e que eles conseguem, muitas vezes, por paraísos fiscais e por brechas na lei, eles conseguem pagar menos impostos do que nós, pessoas normais. Então, uma taxação dos super ricos conseguiria separar um dinheiro que, se for direcionado tanto para o combate à pobreza, mas também ao combate às mudanças climáticas, seria um valor significativo. Existem propostas também de redirecionar gastos militares. A gente está vivendo guerras, né? Inclusive escalada de guerras agora, e que se investe muito em uma atividade não só terrível, destruidora e que realmente a gente está falando aí de violações de direitos humanos gravíssimas, mas que também emite muitos gases de efeito estufa, e que esse dinheiro está sendo direcionado para isso e que poderia estar sendo direcionado para o enfrentamento da crise climática, e taxar atividades que são altamente poluidoras, por exemplo, como a aviação e o transporte marítimo, que usam combustíveis que são muito poluentes e que existem alternativas que precisam ser escalonadas, né? Você precisa fazer investimento, mas que também seriam possibilidades. Então, assim, existem estudos que mostram que o dinheiro está aí, ele só está mal direcionado. Gosto de imaginar como se fosse um grande jogo, assim, pelo menos quando eu fui para a COP, a forma que eu tentei identificar como tudo isso funcionava, esse grande xadrez climático, é como se esse dinheiro chegasse entre as partes, cada um toma suas decisões ali na negociação, no aporte profundo de perdas e danos que a gente busca solucionar. A partir disso, esse dinheiro ele é direcionado aos países que são desenvolvidos e subdesenvolvidos para tomadas de decisões, e é por isso que retoma o que a gente falou, a importância do voto, porque no final esse dinheiro volta para a esfera federal. Como que isso vai ser direcionado? A gente precisa ter a consciência, esse dinheiro está vindo, mas como ele vai ser utilizado, aí já é uma questão particular de cada país. Uns optam pelas guerras, outros optam em utilizar até mesmo esse dinheiro para poluir mais, com também uma justificativa de poluir menos, que é o que a gente vivencia em muitos casos no Brasil. Mas fica esse convite para a gente entender a importância do voto, a importância desse momento, dessa participação que ocorre global, está muito conectada com o nosso território também. Ô Estela, algo que eu estava pensando, muito do que a gente conversou sobre a sociedade civil. Como que você vê a importância, principalmente nesses fóruns internacionais, espaços globais, a nossa participação? Como que a gente faz isso? Esses espaços da ONU, eles são espaços que têm uma participação, porém controlada, né? Não é qualquer um que pode entrar e participar, você tem que ter um credenciamento, e eu acho que eles têm crescido o número de credenciais e de participação da sociedade civil, dada a importância que o tema tem. Mas é sempre um fator limitador. Então, as ruas do lado de fora também são importantes para fazer pressão nos governos que estão dentro das salas de negociação conversando.
E dentro desses espaços, eu acho que é muito importante a gente se articular. Então, você vai ter um representante de cada organização e se a gente estiver falando a mesma língua, se a gente estiver unido numa mesma mensagem, a chance da gente ser ouvido é muito maior. Pensando justamente nessa conexão que você traz, de conexão entre sociedade civil, quais são estratégias possíveis, né? Hoje a gente vê diversas formas, como coalizões, redes colaborativas, para que a gente não vá para esses espaços internacionais com uma narrativa individual. Porque quando a gente fala de crise climática, a gente entende que se não andamos juntos em prol a esse tema, a gente não se beneficia da mesma forma, né? Como que a gente pode utilizar dessas estratégias hoje para ter essa incidência dentro desses espaços? Eu acho muito importante a atuação em rede que você colocou, não só porque o Observatório do Clima é uma rede, mas a gente faz parte de outras redes também, redes globais. Eu vou dar um exemplo de como essa união pode ter uma força transformadora efetiva. Desde a Convenção de Clima, desde 92, um dos pedidos dos países mais afetados pela crise climática era um fundo de perdas e danos para lidar com os impactos que a gente não consegue nem evitar, nem se preparar, né? se tornar adaptável a eles. E depois de 30 anos de negociação, na COP27, finalmente a sociedade civil decidiu e falou assim, olha, o único assunto que a gente vai falar vai ser o Fundo de Perdas e Danos. E aí ficaram martelando isso por uns 2, 3 anos, só esse assunto sendo a principal pleito, o principal pedido da sociedade civil global como um todo. As pessoas, é claro, tinham suas pautas individuais, mas se perguntassem, o que você quer tirar daqui? O Fundo de Perdas e Danos, e aí na COP27 a gente conseguiu. A mesma coisa ano passado com o petróleo. Todo mundo ficou em torno de uma única mensagem, e eu acho que isso dá força, a gente consegue realmente mover aí as peças no xadrez que você falou. Legal, e eu sinto que a sociedade civil ela é justamente esse equilíbrio, tanto para dosar e subir a régua da discussão, ou como também para aterrizar. Quando a gente deixa que essa discussão só fique com chefes de estados, às vezes é uma perda, porque nem sempre chefes de estados estão dialogando com quem está na base. Então acho que esse exemplo que você trouxe de rede, ele é muito importante, e eu venho de redes, né? Quando a gente pega o contexto periférico, a gente vai passando por várias redes, seja ela educacional, seja ela religiosa, seja ela de clima, são várias redes que vão se criando em prol de uma só ação, né? Então, quando eu ouço você falar dessa incidência em espaços globais por meio dessa estratégia, me faz muito sentido, porque a gente consegue levar com mais peso para esses espaços. Mas eu gostaria de ouvir a sua opinião. Você trouxe principalmente que hoje tem a abertura, mas ela ainda é pouco em questão do que a gente precisa de urgência. Quais seriam as estratégias, ou tem espaços globais que eles são mais participativos? Olha, eu acho que espaços de negociação entre países e com a participação que a gente tem na UNFCCC, né, que é o bloco da ONU que trabalha com mudança climática, acho que ele é um bom exemplo. Assim, a gente esse ano está recebendo o G20 aqui no Brasil, né? O Brasil tem a presidência do G20 e a gente vê como esses espaços são realmente fechados, a gente não consegue entrar nas salas de negociação, enquanto nas negociações de clima a gente consegue sentar. A gente pode ter uma voz limitada e eu acho que existe espaço para melhora, principalmente essa participação ativa que consegue ter voz e fazer demandas e até, quem sabe, bloquear, né? Se a gente tivesse voz equilibrada com os países, se a gente fosse tido como um poder equivalente, acho que existe espaço para melhora, mas eu acho que é um bom exemplo do que funciona. Existem espaços muito mais restritos, mas o que eu queria trazer é que realmente ele não é suficiente, ele nunca vai ser suficiente, né? Essas convenções hoje em dia elas têm tomado tamanhos gigantescos. A COP que você foi no ano passado eram quase 100 mil pessoas circulando, então não é possível a gente pensar em encontros desse tamanho onde todo mundo participa. A gente realmente tem que pensar em estratégias de fazer pressão na nossa casa, porque as metas e as ações climáticas são implementadas no local. Então, essa força da sociedade civil, no caso do Brasil, por exemplo, vamos exigir o cumprimento das metas brasileiras, da preparação das cidades para os impactos, a gente fazer pressão aqui dentro e também do lado de fora desses encontros. Estela, não tem como não perguntar isso para você. Como é estar hoje ocupando esse espaço? E se você imaginava ser essa cientista política, climática, era algo que você já almejava no seu sonho?
Olha, é muito doido, né? Como a vida leva a gente por caminhos muito diferentes. Eu sempre soube que eu queria trabalhar na área ambiental, sempre foi uma coisa que me enchia os olhos. Não sei, tinha alguma coisa que me chamava para isso desde que eu era muito pequena. Então, acho que tem muito a ver com a criação, enfim, com as coisas que você é exposto ao longo da sua vida. E aí eu escolhi fazer isso pelo direito. E escolhi uma faculdade que tinha uma matéria de direito ambiental, era um semestre de matéria, 2 créditos. Hoje em dia tem toda uma linha na minha faculdade, que foi a PUC-Rio, voltada para sustentabilidade, então uma formação extra em sustentabilidade, que é super interessante, mas não tive essa sorte na minha época. E aí eu sempre trabalhei na área ambiental. Com o passar dos anos, eu fui vendo com o agravamento da crise climática que essa era a questão definidora do nosso tempo. Então eu quis ir para essa área, fiz esse movimento, passei por escritórios privados, passei por Ministério Público, mas me encontrei mesmo no terceiro setor. Achei que era um bom equilíbrio entre o ativismo, entre esse chamado de propósito e os objetivos que eu queria fazer de transformar o mundo. Então me encontrei no terceiro setor e fui para essa área climática realmente pela urgência. A gente brinca que uma vez que você é picado pela abelhinha do clima, não tem volta. Isso é bem legal, pensando justamente no público que está para prestar o vestibular, está naquela dúvida de qual curso escolher, mas eu acho que o primeiro passo é entender qual é o seu propósito, qual a pauta que você quer, se de fato tem alguma pauta que você queira lutar, né? A gente fala muito dessa participação ativa de sociedade civil, mas é uma realidade que não são para todos, né? Para mim, por exemplo, tive um contato com isso, com a universidade, primeiramente, através da comunicação. Fui o primeiro da família a entrar no ensino superior, através de ações afirmativas, né? O ProUni, que conseguiu olhar para a minha renda e me colocar no ensino superior. E isso foi um marco de mudar a realidade, pensar que todos os meus antepassados não chegaram nesse local de produção acadêmica. A partir dali eu não tinha um objetivo claro do que eu queria fazer, se era para ser um ativista climático, o que ia ser pós esse curso, né? Mas o desfecho da vida ela foi me caminhando até aqui onde estamos nessa resenha, muito por observar meu território, observar o que está acontecendo. Eu acho que há tanto academia, a educação por si só, ela traz muito esse olhar, né? Assim como você trouxe da abelha, né? A partir do momento que você lê uma página de um livro, não tem como você esquecer. Aquilo te possibilita outros saberes, a se questionar. E ali dentro da universidade comecei a questionar o espaço de onde eu vim. Quantas horas eu levava para chegar, a crise climática atravessando toda a cidade para que eu chegasse somente para estudar. E ali eu entendi, opa, talvez eu tenha que utilizar a comunicação em prol a isso, porque tem muitas pessoas que não têm essa voz, né? A gente tem voz, mas nem sempre ela é ouvida, nem sempre ela é ecoada. Então eu me vejo muito na sua trajetória quando você traz, olhando para o direito, olhando para o mestrado. Estou buscando também estudar o mestrado, porque eu acho que o caminho é esse. A gente não necessariamente precisa de um ensino superior para ser um ativista. Eu acho que a causa ela parte muito do seu propósito, mas muito bom a gente entrar nesse espaço entendendo que não importa qual curso, importa o direcionamento, a trajetória de cada um ela é individual, mas a construção ela é coletiva. Com certeza. E eu acho que a área ambiental e climática permite muitas formações, né, que contribuem. Existe um leque enorme de formações que podem te levar para esse caminho, ainda mais a gente pensando nesse mundo que é tão interdisciplinar e que formações distintas formam pessoas com olhares distintos para a gente encarar o mesmo problema. Bom, essa foi a resenha e se você gostou, não deixe de conferir as anteriores que já estão disponíveis. Antes de mais nada, queria que você deixasse um pouco da sua sede, seu trabalho e uma mensagem para os jovens que estão acompanhando a gente. Eu sugiro acompanhar as redes do Observatório do Clima, as minhas são fechadas, mas tanto no Instagram, o nosso site também tem muitas matérias legais e materiais, publicação que eu mencionei, cursos de formação que a gente disponibiliza lá, e todas as outras redes sociais a gente está presente também. Super bacana. Nas minhas redes sociais você me encontra como Matheus e por lá eu falo justamente sobre educação de maneira, vamos dizer assim, menos burocrática, como que a gente fala de meio ambiente, como que a gente fala de clima, de uma maneira que a gente vê no nosso dia a dia. Então, assim como os materiais do Observatório do Clima, utilizem também meus vídeos e materiais que tenho produzido e desejo muito boa sorte para quem está acompanhando. Tchau, tchau, gente!